O nosso trabalho é sobre carbono, nitrogênio e frações granulométricas em agregados biogênicos e fisiogênicos de um solo com histórico de 10 anos de aplicações sucessivas de dejetos suínos. O grupo é composto por mim, Maria Laura Faustino Monteiro, João Pedro Lantiaro Marcelino, Isabela Martins Ghisoni e Miguel Bart. O estado de Santa Catarina é responsável por exportar 50% dos abates suínos brasileiros. Logo, por ser uma região de grande criação desses animais, a quantidade de dejetos suínos é muito grande, e esses dejetos podem ser aplicados no solo como meio de adubação orgânica. Além disso, esses dejetos aplicados no solo podem modificar as características químicas, físicas e biológicas do solo. O sistema de plantio direto com adubação orgânica com dejetos suínos ao longo do tempo pode influenciar na formação dos agregados do solo e também aumentar o teor de carbono e nitrogênio nesses agregados. E o objetivo desse trabalho foi avaliar como os dejetos suínos influenciam na quantidade de carbono e nitrogênio das frações granulométricas de matéria orgânica no solo dos agregados biogênicos e fisiogênicos em um agiosolo com aplicações contínuas de dejetos suínos por 10 anos. O experimento foi realizado com o método de sistema de plantio direto, utilizando aveia preta e milho, sem o uso de agrotóxicos em uma propriedade rural. Antes do experimento ser realizado, a área estava coberta por uma passagem naturalizada, sendo esporadicamente feita a aplicação de dejetos suínos naquela área. Depois de um tempo, foi aplicado na superfície do solo 6 mg por hectare de calcário para elevar o pH em água 6. Em seguida, foram instalados 5 tratamentos. Primeiro, testemunha sem adubação. Segundo, dejeto líquido de suínos com quantidade equivalente e recomendada de nitrogênio para a cultura do milho e da aveia. Terceiro, adubação com dejeto líquido de suíno equivalente ao dobro da recomendação de nitrogênio para a cultura do milho e da aveia. Quarto, adubação com camas sobrepostas de suínos com quantidade equivalente e recomendada para a cultura do milho. Quinto, adubação com camas sobrepostas de suínos equivalente ao dobro da recomendação de nitrogênio para a cultura do milho. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com 5 tratamentos e 3 repetições. As doses de dejeto líquido suíno em cada ano foram aplicadas na superfície dos solos e parceladas em 4 vezes, totalizando 40 aplicações. São 10 anos de experimentação e 4 parcelamentos. A primeira aplicação foi realizada na semana da semeadura do milho, a segunda aos 51 dias após a semeadura do milho, a terceira aos 95 dias após a semeadura do milho e a quarta aos 15 dias após a semeadura da aveia. Para a cama sobreposta de suíno, foram realizadas 10 aplicações durante o período experimental, em média 15 a 30 dias antes da implantação de cada cultivo do milho. Já no ciclo da aveia preta não foi realizada a aplicação de cama sobreposta de suínos. Agora, o João Lantier falará um pouco sobre a avaliação da gênese dos agregados. Após a localização e caracterização da área de estudo, foi realizada a avaliação da gênese dos agregados, em que em cada tratamento foram coletadas nas entrelinhas do milho amostras indeformadas de solo nas camadas de 0 a 5 cm e de 5 a 10 cm de profundidade, com o auxílio de uma pá de corte, um enxadão e uma espátula. Após a coleta, as amostras foram ensacadas, etiquetadas e transportadas para o Laboratório de Solos, Águas e Tecidos Vegetais da Universidade Federal de Santa Catarina, onde foram secas à sombra e peneirada em um conjunto de peneiras de malha de 9,5, 8 e 4 milímetros, para a obtenção dos agregados, conforme o Manual de Métodos de Análise de Solo da Embrapa, de 1997. Para a separação dos agregados, conforme a via de formação, utilizaram-se os agregados contidos no intervalo de 9,5 a 4 milímetros. Estes foram observados sob microscópio binocular e separados manualmente em agregados fisiogênicos e biogênicos. Os agregados fisiogênicos são aqueles que apresentam formas angulares e subangulares. Já os agregados biogênicos são aqueles que apresentam formas arredondadas, providas do trato intestinal dos indivíduos da macrofauna do solo e aqueles associados a atividades de raízes. Posteriormente, foi determinada a contribuição relativa dos agregados em termos de massa, pesando-se todos os agregados que foram identificados com lupa, e assim quantificaram a fração de agregados fisiogênicos e biogênicos em relação à massa inicial. Após a separação e quantificação dos agregados para avaliação química e física, os agregados foram destorroados e passados por peneiras de 2 milímetros de malha para a obtenção da terra fina seca ao ar. E por fim, foram determinados os teores de carbono orgânico total e nitrogênio total dos agregados pelo método de combustão a seco em autoanalisador de carbono e nitrogênio a 900 graus Celsius. Após a avaliação da gênese dos agregados, foi realizado o fracionamento granulométrico da matéria orgânica nos agregados, de forma que cerca de 20 gramas de terra fina seca ao ar e 60 ml de solução de hexametafosfato de sódio foram agitados durante 15 horas em agitador horizontal e, em seguida, a suspensão foi passada em peneira de 53 micrômetros com o auxílio de um jato d'água.
O material que ficou retido na peneira corresponde à matéria orgânica particulada, ou carbono orgânico particulado, associado à fração areia, o qual foi seco em estufa a 65 graus Celsius até peso constante, quantificado em relação à sua massa, moído em grau de porcelana e analisado quanto ao teor de carbono, seguindo a literatura Yeomans e Brenner, e de nitrogênio, seguindo a literatura de Tedesco. Já o material que passou pela peneira de 53 micrômetros corresponde à matéria orgânica associada a minerais, ou carbono orgânico associado aos minerais, da fração silt e argila. Os teores de carbono e nitrogênio da matéria orgânica dos solos minerais foram obtidos por diferença entre os teores totais e os teores de carbono e nitrogênio associados à matéria orgânica particulada. Agora eu vou falar sobre resultados e discussão sobre os teores de carbono e nitrogênio totais nos agregados do solo. Nos agregados biogênicos e fisiogênicos, tanto o carbono orgânico total como o nitrogênio total foram maiores nos tratamentos com o uso de cama sobreposta de suíno nas duas profundidades. Os tratamentos com dejeto líquido suíno e testemunha apresentaram os menores teores de carbono orgânico total e nitrogênio total nas duas profundidades e eles não diferiram entre si. Quando comparados os teores de carbono orgânico total e nitrogênio total, os biogênicos apresentaram maiores teores que os fisiogênicos em todos os tratamentos e profundidades. Neste gráfico está representadas as aplicações de testemunha, que foi sem adubação e com dejetos, dejeto líquido de suíno uma vez a recomendação de nitrogênio, dejeto líquido de suínos 2 vezes a recomendação de nitrogênio, cama sobreposta de suíno uma vez a recomendação de nitrogênio, cama sobreposta de suíno 2 vezes a recomendação de nitrogênio, e eles foram feitos nas profundidades de 0 a 5 cm e de 5 a 10 cm. Discussão. A dinâmica dos teores de carbono orgânico total e nitrogênio total, eles dependem dos resíduos vegetais no solo e também da adição de resíduos orgânicos de diversas naturezas, bem como pela transformação contínua deles sob ação de fatores biológicos, químicos e físicos. Concluiu-se que os maiores teores de carbono orgânico total e nitrogênio total nas áreas com cama sobreposta de suíno resultam dos maiores valores de massa seca desse resíduo e da relação carbono e nitrogênio em comparação com os valores observados nos dejetos líquidos suínos. Essa maior relação carbono e nitrogênio acarreta em uma menor taxa de decomposição da matéria orgânica do solo pelos micro-organismos. E, consequentemente, isso gera um aumento dos teores de carbono orgânico total e nitrogênio total dos solos nas áreas com uso de cama sobreposta de suíno em comparação às áreas com dejeto líquido suíno e testemunha. Houve uma correlação positiva entre os agregados biogênicos com os teores de carbono orgânico total e com macrofauna. Quando obtiveram os maiores valores de nitrogênio total, também obtiveram os maiores valores de carbono orgânico total no tratamento de cama sobreposta de suínos. Incrementos de nitrogênio total no solo via aplicações dos dejetos, eles favorecem o acúmulo de carbono orgânico total, pois não ocorre aumento de carbono orgânico total no solo se a quantidade de nitrogênio for limitante à produtividade biológica. Conclui-se também que, além de diferenças morfológicas, os agregados também apresentam diferenças quanto às características químicas. Agora, o Miguel vai falar sobre os teores de carbono e nitrogênio das frações granulométricas na matéria orgânica nos agregados. Bom, assim como a Isabela comentou agora há pouco, eu vou comentar sobre os teores de carbono e nitrogênio das frações granulométricas, agora da matéria orgânica nos agregados. Começando pelos teores de carbono, dos dois tipos de agregados, os maiores teores de carbono da matéria orgânica particulada e mineral foram encontrados nas áreas com tratamento da cama sobreposta de suínos e os menores dos demais tratamentos para ambas as profundidades. Houveram diferenças significativas em apenas 2 tratamentos na profundidade de 0 a 5 centímetros, maiores teores no tratamento da cama sobreposta de suínos, com uma vez a recomendação de nitrogênio para a cultura, para os biogênicos, e maiores nos dejetos líquidos de suíno, com 2 vezes a recomendação de nitrogênio para a cultura para os fisiogênicos. Na profundidade de 5 a 10 centímetros, houveram diferenças significativas apenas para os dejetos líquidos de suíno e testemunha, onde os teores foram maiores nos biogênicos. Agora, comentando sobre os teores de nitrogênio, os maiores teores de nitrogênio da matéria orgânica particulada em mineral foram encontrados nas áreas com os tratamentos de cama sobreposta de suínos e os menores nos demais tratamentos para ambas as profundidades. Quando se comparam os agregados, os teores de nitrogênio na matéria orgânica particulada nas 2 profundidades foram maiores nos biogênicos em comparação aos fisiogênicos.
Os teores de nitrogênio da matéria orgânica mineral, de 0 a 5 centímetros de profundidade, foram maiores apenas para a testemunha e os dejetos líquidos de suíno, com maiores teores nos agregados biogênicos. Já na profundidade de 5 a 10 centímetros, os teores de nitrogênio da matéria orgânica mineral foram maiores nos biogênicos dos tratamentos com dejetos líquidos de suíno e cama sobreposta de suínos com uma vez a recomendação de nitrogênio para a cultura. As considerações finais do trabalho, as aplicações da cama sobreposta de suínos por 10 anos aumentaram os teores dos nutrientes estudados em relação à testemunha e os tratamentos com dejetos líquidos de suíno. O uso de dejetos líquidos de suíno e cama sobreposta de suínos, equivalente à recomendação de nitrogênio para a cultura do milho, aumentou os teores de carbono e nitrogênio nos agregados biogênicos em comparação aos fisiogênicos. E os agregados biogênicos acumulam mais carbono e nitrogênio total e das frações granulométricas da matéria orgânica do solo em comparação aos fisiogênicos.